Rita, muito boa noite. Já começo repercutindo esse assunto da Mariana Jangiacomo. O presidente dos Estados Unidos acerta em querer taxar a China em 80%? Olha, Leandro, o erro do Trump é a arrogância dele. Nessa semana, ele se colocou como o gestor do shopping do mundo. Só que ele esquece que a produção industrial do mundo, a maior produção industrial do mundo está na China. E ele também está menosprezando o mercado de consumo chinês e asiático, porque ele virou as baterias mais para a Ásia, e em especial para a China. Só que ao chegar para negociar, que o Scott Bessent vai lá para a Suíça, mas ele já chega colocando na mesa um piso, e antes disso, como a Mariana mesmo disse, ele já havia falado que não iria recuar do 145, então ele morde e assopra, e deixa o mundo muito tenso, e essa tensão, ela faz com que os negócios não surjam, que as escolhas não sejam feitas, que os investimentos sejam adiados, isso é muito ruim para todo mundo, só que por outro lado, é uma crise sem precedentes em 80 anos. E foi isso que um dos integrantes do Federal Reserve, Michael Barr, disse hoje. Ele virou e falou, olha, a gente nunca viu uma coisa nessa proporção e dessa forma. Não sabemos ainda qual pode ser o final, porque o Trump voltou a criticar o Banco Central americano que não baixou os juros. Por quê? O Trump sabe que a economia americana vai sofrer com inflação e vai sofrer com desaceleração e quer colocar a culpa já no Banco Central americano. Agora, sob o ponto de vista global, essa briga, essa guerra fria China e Estados Unidos abre oportunidades, sim, de mercados para os países, dependendo da negociação que esses países tiverem com os Estados Unidos e as relações com a China. O Brasil, muito bem posicionado, tem na China o seu principal parceiro comercial, mas tem que ver o que vai sair desse imbróglio, porque brigar com os Estados Unidos também não seria um bom negócio nessa altura do campeonato. Então, nós temos que negociar as tarifas com os americanos. A gente já viu, nós falamos isso aqui ontem, como que o agronegócio exportou mais na comparação abril de 24 a abril de 25 para os Estados Unidos, com destaque para carne bovina e sucos, e também aeronaves. Então, há um rearranjo do comércio global, onde é necessário cautela e muita diplomacia. Por quê? Toda vez que a gente tem algum problema na economia, são feitas escolhas políticas. Aí você tem um novo desenho geopolítico do mundo. E é aí que mora o perigo. Como que o Brasil vai ficar nesse novo desenho geopolítico? Agora, Rita, em encontro hoje com o presidente russo, Vladimir Putin, o presidente Lula criticou as tarifas de Donald Trump. Lula disse que as decisões dos Estados Unidos vão contra a ideia do livre comércio. Vamos ver essa fala, daqui a pouco a gente volta. As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo, de forma unilateral, joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, do respeito à soberania dos países que nós temos que ter. Rita, o presidente Lula acerta ao fazer essa crítica? Olha, eu estou com o Vitor, que falou agora há pouco, e eu vou pegar o final da minha fala. Quando você toma um posicionamento político, você está colocando o Brasil num discurso feito, no dia da vitória, 80 anos aí da vitória, na Rússia, ao lado de Putin, em um momento em que há um redesenho da geopolítica global, é uma coisa muito delicada. Então, sob o ponto de vista do que o Trump está fazendo com o comércio mundial, até grande parte dos americanos não aprova a forma que a coisa está sendo conduzida. Mas é bom lembrar que o Trump, quando ele anunciou, ele falou de tarifas recíprocas, porque ele estava preocupado, ele está pensando nos Estados Unidos, ele estava preocupado com o déficit comercial americano. Então, você me taxa, eu te taxo.
Então, ele está querendo fazer uma renegociação onde os Estados Unidos, na opinião dele, estão sendo taxados em excesso, ou os Estados Unidos estão sendo até bonzinhos demais, porque não taxam ou não taxam com a mesma intensidade determinados países, e quando os Estados Unidos querem colocar os seus produtos, são taxados. Essa é a ideia do Trump. Só que a China está se aproximando cada vez mais da Rússia, está se aproximando dos países asiáticos, existe uma aproximação também da China com a Rússia, com o Irã. Então, um desenho geopolítico, como o Vitor falou, tinham 20 chefes de estados lá, dando apoio, endossando Vladimir Putin, que está em plena guerra com a Ucrânia. Então, esses chefes de estado estão endossando a Rússia. E de lá, o Lula vai direto para a China. E vai todo mundo para a China. As altas autoridades brasileiras vão para a China, assinar acordos, etc. e tal. Então, sob o ponto de vista da economia, o Brasil tem sim que procurar mercados, abrir mercados, buscar oportunidades nesse momento desafiador. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a geopolítica, onde nós estamos nos colocando, ao lado de quem nós estamos ou com quem nós estamos nos alinhando. Então, é isso que me preocupa. E me preocupa muito esse crescimento do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, colocando um monte de países assim, que de democracias assim, passaram longe, colocando todo mundo para dentro para criar um bloco, uma força econômica e uma moeda para fazer face ao dólar. Então, a gente tem que ver os sinais. E é muito importante a neutralidade do Brasil no momento desse. E a gente agir sob o ponto de vista de ganhar mercados, mas com muita cautela na diplomacia. Ora, Rita, a inflação de abril ficou em 0,43%. Desacelerou em relação ao mês anterior, mas aumentos e itens de saúde continuam pressionando o bolso do brasileiro. Essa é a verdade. Pois é, Leandro, eu estou rindo aqui um pouquinho, porque notícia de inflação a gente pode dar de tudo quanto é jeito. A inflação desacelerou? Desacelerou em relação a março, mas é a maior para o mês de abril desde 2023. E a inflação anualizada aumentou, saiu de 5,48 para 5,53. E, de novo, o item alimentos e bebidas, mas a alimentação é que pesou, porque o que acontece? O índice ele é composto por uma série de grupos. São 9 grupos onde o IBGE pesquisa preços. Desses 9 grupos, 8 grupos sofreram aumento. Então, isso mostra também uma certa preocupação, porque está havendo uma disseminação das altas de preços. Então, elas não estão mais concentradas em um grupo ou outro. Então, tirando transportes, porque as passagens aéreas caíram, nós tivemos aumento em todos os outros grupos. Uns a gente explica, a sazonalidade. Subiu, né? Saúde e cuidados pessoais, porque os preços dos medicamentos subiram. Subiu vestuário, porque mudou a estação. Mas os alimentos, e de novo, é tudo aquilo que a gente gosta. A vilã da inflação foi a batata. Quem não gosta de uma batatinha, uma salada de tomate, depois do almoço tomar um cafezinho? Então, batata, tomate e café foram os principais itens que puxaram essa inflação de 0,43. O grupo alimentação contribuiu com 0,18 desse 0,43. Então, realmente é preocupante e isso tira o sono do Banco Central, porque ao mesmo tempo que você tem essa inflação ali acima de 5, sendo que o centro da meta é 3 e o teto é 4,5, o governo continua com políticas expansionistas e hoje a ministra Simone Tebet disse que nós vamos surpreender com o crescimento do país. Então, quer dizer, o Banco Central arrocha de novo, o Banco Central pisa no freio e o governo no acelerador. Isso não dá certo. O governo tem que ajudar o Banco Central a ter um crescimento que não produz inflação. E a capacidade de crescimento do Brasil é entre 2% e 2,5%.